A mídia não para de falar sobre isso. As negociações em Istambul viraram um verdadeiro teatro do absurdo, onde caprichos infantis atrapalham qualquer avanço real. E enquanto o mundo assiste a esse circo diplomático, aqui vai uma pergunta que poucos fazem: você sabia que hoje é possível comprar um cosmódromo inteiro? Parece loucura, mas é realidade. Enquanto isso, manobras militares entre Rússia e Bielorrússia levantam suspeitas. Qual país está na mira para o próximo outono? Tiros diante do gabinete do primeiro-ministro, manifestantes sob fogo cruzado, o que está por trás dessa escalada? Equipes de negociação infladas, discurso de ódio e muito mais. Estas são as notícias que você não pode ignorar, com detalhes exclusivos que ninguém mais traz. Você está no Notícias Urgentes, o programa que desvenda os bastidores da Rússia, Ucrânia e do mundo antes de qualquer outro, com clareza e profundidade. Obrigado por confiar em nós. Sua participação é fundamental. Curtir, comentar e se inscrever leva segundos, mas faz toda a diferença. Vamos ao que interessa. Desde cedo, acompanhamos de perto o início das conversas em Istambul, mas só à noite vieram a público os primeiros resultados das negociações entre Rússia e Ucrânia. O lado ucraniano anunciou um acordo para uma troca massiva de prisioneiros, discutiu um cessar-fogo e até ventilou a possibilidade de um encontro entre Zelensky e Putin. Ministro, a reunião foi produtiva, disseram. Mas a delegação russa, é claro, preferiu pintar o quadro com cores mais vibrantes, como se fossem os três mosqueteiros exibindo suas conquistas. Estamos satisfeitos com os progressos e abertos a continuar o diálogo, declararam. Mas o que realmente foi acordado? Primeiro, nos próximos dias, haverá uma troca de prisioneiros em larga escala, 1000 por 1000. Segundo, a Ucrânia pediu conversas diretas entre os líderes dos dois países, pedido que a Rússia tomou nota. Terceiro, ambas as partes se comprometeram a apresentar suas visões sobre como alcançar um cessar-fogo duradouro. Mais um round de negociações que quase não saiu do papel. O que deveria ser um diálogo sério em Istambul virou uma farsa diplomática. A cronologia é reveladora. Desde as 10 horas da manhã, os russos, liderados pelo assessor de Putin, Medinsky, aguardavam a delegação ucraniana como se estivessem em uma entrevista de emprego onde o entrevistador já desdenha do candidato. Nenhuma figura de peso do lado russo, apenas burocratas de segunda e terceira linha. Enquanto isso, a Ucrânia enviou nada menos que seu ministro da Defesa, Rustem Umerov. Washington não perdeu tempo. O chefe do Departamento de Estado, Marco Rubio, recusou-se publicamente a se encontrar com a delegação do Kremlin, justificando que o nível dos representantes russos era demasiado baixo. Ele deixou claro, só negociaria com os ucranianos. A Rússia rebateu imediatamente, alegando que a presença de americanos era inaceitável e que até o mediador turco deveria se retirar. Em Istambul, as conversas diretas entre Rússia e Ucrânia foram agendadas, mas com uma condição: o representante turco só poderia ficar na sala durante as saudações iniciais. Enquanto isso, o governo Biden deixou escapar que Trump teria ido a Istambul se Putin estivesse presente. Mas o porta-voz do Kremlin, Peskov, cortou a especulação pela raiz: Putin não iria. Restou apenas uma delegação de segunda categoria, chefiada por Medinsky. Em resposta, a equipe de Trump preparou o retorno a Washington. Uma reunião assim não é apenas necessária, é urgente. Urgente para as relações bilaterais entre Rússia e Estados Unidos, urgente para discutir crises internacionais e regionais, especialmente a guerra na Ucrânia. Na ausência de Putin, Trump conversou com líderes da Polônia, França, Alemanha e Reino Unido. Zelensky, após essas conversas, publicou em seu Telegram: a Ucrânia está pronta para dar passos rápidos e decisivos em busca de uma paz real, e o mundo deve manter posições firmes. Agora, uma revelação chocante: uma suposta ameaça contra o 47º presidente dos Estados Unidos. Um dos maiores oponentes de Donald Trump, um ex-diretor do FBI, está sob suspeita após publicar no Instagram uma imagem que, à primeira vista, parecia inofensiva, mas que agora é interpretada como uma ameaça velada. Na foto, uma praia com conchas formando os números 8647. O que isso significa? No gíria americana, 86 é código para eliminar, e 47 é o número de Trump na lista presidencial. Junte as peças, a mensagem seria clara. A secretária de Segurança Interna acusou o ex-agente de incitar a violência. O FBI anunciou apoio à investigação, e a diretora de Inteligência Nacional foi além,
pedindo abertamente a prisão do envolvido em rede nacional. O post foi apagado, mas o estrago já estava feito. Nunca imaginei que alguém associaria esses números à violência, justificou o autor. Mas como sou contra qualquer forma de agressão, retirei a publicação. Trump não ficou calado, tudo foi planejado, calculado. Conchas, areia, Instagram. Até uma criança sabe o que isso significa. Se o diretor do FBI não entende, é porque é incompetente ou pior, sabe muito bem e finge que não. O povo me ama, ama o que estamos fazendo por este país. Estamos recuperando nosso respeito no mundo, e eles respondem com isso? Isso é um chamado à violência contra o presidente. E para fechar com uma curiosidade que parece saída de um filme, quem disse que comprar um cosmódromo é coisa de ficção científica? O icônico Baikonur está sendo vendido em partes. Equipamentos históricos, alguns com mais de meio século de vida, agora são leiloados como sucata de luxo. Não é qualquer sucata, estamos falando de ouro, platina e metais raros usados na eletrônica soviética. O lugar que lançou foguetes ao espaço está se transformando em um cemitério de metais preciosos. Um anúncio no site do Patrimônio Estatal do Cazaquistão revela a venda de itens do complexo Zenit M. Não são migalhas, mas edifícios inteiros, vagões, cabos, sistemas de controle e componentes com metais nobres. Tudo por um preço inicial de 135 milhões de tenge, cerca de 270 mil dólares, o equivalente a um apartamento de 4 quartos no centro de Astana. Mas a avaliação real é 5 vezes maior. Por que tão barato? Porque não é para qualquer um. O comprador precisa ter uma frota de equipamentos pesados, guindastes, escavadeiras, caminhões e carregadeiras. Quem está por trás dessa liquidação? A empresa cazaque-russa Baiterek, que gerencia o que sobrou de um império que já foi grandioso. Por fim, a pergunta que não quer calar: contra quem Rússia e Bielorrússia estão se preparando para atacar? Lukashenko só deu uma resposta depois da visita do ministro da Defesa russo, Belozov, a Minsk. Falei com ele ontem à noite, revelou Lukashenko, evitando repetir os termos carinhosos em que Putin teria usado para se referir a ele. Ele sabe muito bem do que conversamos antes de ontem. Mas a essência é uma: não somos apenas aliados, estamos profundamente conectados. E então veio o anúncio: os exercícios outono 2025 estão confirmados. Não se preocupem, tranquilizou Lukashenko, vamos cobrir, mas a frase ficou no ar, deixando todos em suspense. Já atingimos quem precisávamos atingir, declarou Lukashenko com um sorriso enigmático, enquanto os olhos dos jornalistas se arregalavam. Até agora, nenhuma nova ordem direta de Putin. Estamos prontos para os exercícios, não escondemos nada de ninguém. A mensagem era clara, mas carregada de ironia: veja só como somos transparentes. Os manobras do outono 2025, segundo ele, são uma pura defesa, um aviso velado àqueles que insistem em interpretar cada movimento como uma ameaça. Que pensem o que quiserem. Problema deles. Afinal, a decisão já estava tomada e selada em uma conversa presidencial entre Putin e Lukashenko. Ninguém vai atacar ninguém, garantiu, enquanto relatórios de inteligência ocidentais sinalizavam o contrário. Mercenários da Wagner, dispersos da África e da América Latina, começavam a convergir para a Bielorrússia. Por enquanto, não sabemos para quê, admitiu com um tom quase provocador. Mas vamos acompanhar juntos. Afinal, quem não gosta de um bom mistério? Enquanto Moscou se preparava para flexionar seus músculos militares, o Kremlin enfrentava um problema bem mais terreno: o buraco no orçamento. Com o preço do petróleo em queda livre e as sanções estrangulando a economia, o governo russo encontrou uma solução criativa e dolorosa. A receita? Espremer o bolso de quem dirige. Em um movimento que pegou motoristas de surpresa, o plano de arrecadação com multas de trânsito foi multiplicado por 8, de 6,5 bilhões de rublos para 52,8 bilhões em 2025. E as mudanças não pararam por aí. A partir de 1º de janeiro, multas por excesso de velocidade saltaram de 500 para 750 rublos, o mínimo. A tão amada desconto por pagamento antecipado? Reduzida de 50% para 25%, embora o prazo para aproveitá-la tenha sido estendido para 30 dias. Que generosidade, ironizariam os russos nas redes.
Mas o golpe mais cruel veio da divisão dos Soyuz. Agora, 25% de cada multa vão direto para os cofres federais, não apenas para os regionais. Especialistas alertam: esse é só o começo. Se o Estado precisa de dinheiro, por que não aumentar tudo? O recado está dado: pague, e calado. E enquanto a Rússia apertava o cerco sobre seus próprios cidadãos, em Trípoli, a violência explodia sem aviso. Milhares tomaram as ruas, exigindo a cabeça do primeiro-ministro líbio, Abdelhamid Dbeiba. A resposta? Balas. Tropas leais ao governo de unidade nacional abriram fogo contra manifestantes direto das janelas da sede do premier. Cenas de caos, corpos no chão, gritos, bandeiras manchadas de sangue. Quem manda aqui? Perguntava a imprensa internacional. O premier? Os protestos? As milícias armadas? Ou, como sempre na Líbia, alguém de fora puxando as cordas? A capital afundava no caos novamente, enquanto o mundo assistia, impotente, a mais um capítulo de uma guerra que nunca acabou. Mas o horror não se limitava às zonas de conflito. Em Barcelona, o que deveria ser uma noite de celebração do futebol virou pesadelo. Uma mulher ao volante, cercada por fãs do Espanhol, arremessou seu carro contra a multidão após ser bombardeada com garrafas e pedras. 14 feridos. Não foi intencional, alegou ela, tremendo, enquanto a polícia a algemava. Eu só quis escapar. Mas as imagens falavam por si: pânico, corpos no chão, um juiz interrompendo o derby aos 7 minutos. Situação sob controle, anunciou o estádio. Mas o dano já estava feito. O futebol, que deveria unir, virou palco de mais uma tragédia evitável. E como se o mundo não estivesse violento o suficiente, a Eslováquia soava o alarme: o ódio está fora de controle. O Conselho de Segurança do país revelou um dado estarrecedor: desde a tentativa de assassinato do primeiro-ministro Robert Fico, os casos de discurso de ódio aumentaram 239%, quase dobrando e meio em um ano. O detalhe mais perturbador? Os principais propagadores não são marginais, mas agentes do Estado, polícia, serviços secretos, promotores. Um país onde as instituições alimentam a divisão, denunciavam analistas. E Fico, o mesmo que foi recebido com honras em Moscou, se diz um homem de paz. A ironia era tão espessa que cortava. E aí, o que acharam? Desafiou o apresentador, olhando direto para a câmera. Os russos prontos para pagar multas estratosféricas? A Líbia afundando no sangue? O ódio institucionalizado na Europa? Deixe nos comentários. E não esqueça, like, inscrição, e aquele botãozinho de super obrigado porque, no fim, é você quem mantém a gente no ar. A música de encerramento soou, suave, enquanto as imagens de caos ainda dançavam na tela. Até a próxima. E torçam para que as notícias sejam melhores. Mas todos sabiam, não seriam.